Então, queremos agradecer a Paula mais uma vez por abrilhantar esse nosso aniversário. Foi muito bom. E não esqueçam da lição que ela nos deu. E até nos disse como fazer. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, vamos cantar. Que quem canta, como ela disse... Muito bem. No nosso aniversário acontecem muitas coisas, né? Um misto de emoções, assim. Então eu queria dar um recado para vocês que ainda está acontecendo lá na nossa feira do livro os autógrafos com o Marcelo César. Marcelo César é autor desse livro, entre tantos outros. Ele está autografando lá na feira do livro neste momento. Então, vamos dar sequência ao nosso encontro de aniversário, 67 anos da Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro. Como a dona Neide lembrou muito bem da dona Anita, nós queremos lembrar de muitos outros irmãos que nessa caminhada fizeram essa casa chegar até aqui. Muitos deles estão presentes conosco nessa noite. Assim como a dona Anita, felizes, né, pelo trabalho que a casa vem desenvolvendo. E, acima de tudo, pela busca incessante de se melhorar. Não tem perfeição nesse processo. Tem um aprendizado constante e nós estamos determinados a segui-lo. Agora, dando sequência à nossa programação da noite de aniversário, dia 3 de outubro, aniversário da casa e aniversário também de Allan Kardec. Nós queremos informar que a palestra dessa noite, os trabalhos dessa noite estão sendo transmitidos pela TV3 no YouTube, TV3. Tá? É importante a gente informar porque também acontecem outras palestras aos domingos que são transmitidos pela TV. Então, quando vocês não puderem nos dar a honra da presença aqui, podem assistir aos domingos pela TV3. Se tiver dificuldade em encontrar lá, é só digitar TV 3 de outubro que vai aparecer. Aí pode assistir online. Tá vendo? 67 anos, mas moderninhos. Também a Rádio Boa Nova irá transmitir agora a nossa próxima palestra. Mais um agradecimento especial. A Rádio Boa Nova, pela Blitz, que esteve aqui hoje à tarde, divulgando a nossa feira, ajudando na divulgação, os nossos agradecimentos. Eu quero primeiramente chamar os componentes para compor a mesa dessa noite. O nosso presidente, o José Otávio Vioto. A senhora Neide Schneider, representante do Conselho de Cooperação. A Isilda Zanoni, a primeira vice-presidente. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Como nós convivemos o tempo todo com essas pessoas, eu fico meio sem jeito de falar, a primeira vice, eu quero chamar todo mundo pelo nome. Vem cá, Isilda, vem cá, dona Neide, vem cá, Otávio. Que, como nós dissemos, nós somos uma família, né? Queremos chamar também para compor a mesa o nosso ex-presidente, o Ricardo Silva, que está escondidinho lá atrás. Como diria Silvio Santos, vem para cá, vem para cá. Isso, Ricardo, fica à vontade. E eu quero registrar também, nesta noite, uma presença encantadora, que muito se dedicou a essa casa também, está presente conosco hoje à noite. Não sei se vocês conhecem essa pessoa pelo nome. Benedita Júlio Claro. A nossa querida Ditinha está presente. Obrigado pela presença, uma salva de palmas.
Vamos falar da próxima palestra. É o senhor Adilson Ferreira, nosso amigo. Ele é da Casa Espírita Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas lá de Pirituba, realiza palestras em várias casas. Ele é autor dos livros Caminhando com Jesus, na Galileia, que é o primeiro, e ele está lançando agora o Seguindo com Jesus na Judéia. É uma trilogia, ainda vem aí o terceiro livro. Muito interessantes, elucidativos, vale a pena, estão à venda na nossa Feira do Livro também. O Adilson, ele é também comunicador da Rádio Boa Nova, ao lado da Paula Zamp, nos seguintes programas: Entre Amigos, todas as quintas-feiras, à 13h, e Quem Canta, Sua Vida Encanta, aos sábados, às 21h. Só para não deixar passar em branco e fazer também uma autopropaganda, nosso programa Entre Dois Mundos também é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio todos os domingos, às 7h. E volta e meia eu estou lá dando os meus pitacos. O senhor Adilson vai nos falar hoje sobre ética e espiritismo. Com vocês, Adilson Ferreira. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, não só agora, mas em todos os instantes. Queria aproveitar aqui para avisar Paulo que o microfone agora é meu. Que agora é a minha vez. Lógico que é brincadeira. Um abraço a Kardec, nosso querido Kardec. Toda a nossa gratidão, nosso reconhecimento, porque sempre lembramos de um ditado que se aplica exatamente a Kardec. Diz assim: um dedo aponta para a lua. O ignorante olha para o dedo. O sábio olha para a lua. Kardec foi aquele que olhou para a lua, quis descobrir muito além do que aquilo que qualquer um enxergava. Kardec nos trouxe a nossa doutrina. Então, a ele toda a nossa gratidão. Parabenizamos a casa também pelos 67 anos de um trabalho maravilhoso, uma casa que teve início, não terá fim. Então, parabéns a todos, à diretoria, parabéns aos trabalhadores, aos frequentadores, todos, enfim, parabéns. Essa casa é abençoada. Nós vamos falar um pouquinho sobre ética e espiritismo. Ética. No dicionário diz que é parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Mas eu prefiro ir de uma forma prática, contar uma história, e nessa história vai ficar tão claro o comportamento ético, que é sempre condizente com aquilo que trazemos dentro do coração. Os tesouros que trazemos, que são levados para fora através da nossa conduta. Então vamos contar uma história. Conta que no ano de 2012 acontecia na Espanha uma corrida de cross country. Era uma corrida masculina. Os homens corriam em terreno muito acidentado. E nessa corrida, em primeiro lugar se destaca um corredor queniano. Ele corria maravilhosamente. Ganhava distância do segundo colocado. O segundo colocado era um espanhol, um corredor do local, da terra. E diz que quando eles corriam e que estavam apenas a uns 20 metros da linha de chegada, ele, o queniano que se encontrava em primeiro lugar, ele bobeou, achou que tinha cruzado a linha de chegada. E aí ele diminui o passo, praticamente para. O espanhol, que vinha em segundo lugar, quando chega e alcança o queniano, ele praticamente coloca as mãos nas costas do queniano e o empurra para que ele pudesse transpor a linha de chegada em primeiro lugar. Ele, o espanhol, ficou em segundo. E aí todo mundo se espantou com aquela conduta do corredor espanhol. E um repórter chega até ele e pergunta: mas, rapaz, por que você fez isso? Isso o quê? Por que você fez isso? Mas isso o quê? Não estou entendendo.
você poderia ter aproveitado. Ele havia bobeado, você poderia ter transposto a linha de chegada em primeiro lugar. E aí ele diz, era isso que você queria dizer? Tudo bem, se eu fizesse isso e estivesse no pódio, em primeiro lugar, e olhasse o queniano em segundo, sabendo que ele tinha todos os méritos para chegar em primeiro, e que ele simplesmente bobeou no momento da chegada, eu não me sentiria bem. Isso não me faria bem. Não seria honesto da minha parte, falou o espanhol. E depois, ao final, o espanhol ainda arremata tudo com uma frase que eu peço para que vocês guardem na lembrança. O espanhol disse, se eu tivesse feito isso, eu chegaria em casa e como é que eu olharia para os olhos da minha mãe? Profundo. Por que ele se comportou dessa forma? Num mundo em que todo mundo quer tirar proveito, quer se aproveitar de qualquer situação para sair vitorioso, ganhar sobre os outros. Porque ele, o espanhol, trazia dentro de si uma bagagem maravilhosa. Uma bagagem que lhe foi proporcionada, possivelmente por uma crença que ele tinha. Foi proporcionado por amigos, que com certeza ele tinha, por ensinamentos, mas também proporcionado pela sua mãe. Grave isso. Olha o comportamento ético desse rapaz. Então, nós vamos falar sobre a ética, mas de uma forma muito prática, para que a gente repare como tem sido a nossa conduta frente àquilo que nós já possuímos. A ética, ao longo do tempo, ela vai se modificando, se melhorando, em razão da melhoria do próprio ser. Quando vamos crescendo, nós temos um comportamento ético diferente. E aí nós vamos lembrar que há 2000 anos atrás, Jesus, quando esteve conosco aqui, ele nos deixou orientações maravilhosas, que modificavam o comportamento do homem. Era uma mensagem tão linda. Ele falava de amor, para que o homem tivesse um outro comportamento ético. O próprio judeu, onde Jesus nasceu, o comportamento ético dele era um tanto quanto estranho, porque era pautado pelas leis de Moisés. E vamos lembrar, por exemplo, da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. E Jesus vem dizer exatamente o oposto. Jesus vem pregar o amor nas relações. E aí surge, a partir de Jesus, aquilo que nós conhecemos como a ética cristã. A ética do Cristo. Ou também a ética da doutrina, porque a doutrina nada mais é do que Cristo, Jesus, falando para nós, nos dias de hoje, dentro da linguagem que nós compreendemos e dentro das situações que ocorrem no nosso dia a dia. Alguns aprenderam, não todos. Afinal de contas, há 2000 anos atrás era muito complicado. Mas vamos lembrar, por exemplo, que após a partida de Jesus, Pedro e os discípulos, na casa do caminho, praticaram o amor, o respeito, a dedicação, ofereceram o abraço, deram o pão. Era o ensinamento que Jesus deixava e que fazia parte agora do comportamento ético de todos eles. Vamos lembrar, por exemplo, de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que teve a incumbência de levar para fora de Israel a mensagem do mestre, porque se permanecesse unicamente lá, teria se perdido. E a mensagem do mestre é levada para fora, mas é levada para judeus que residiam fora de Israel, mas também era levada para os gentios. E aí nós vamos ver Paulo de Tarso falando também para os judeus de fora, como, por exemplo, vencer o mal com o bem. Fazer todo o bem que é possível. Paulo de Tarso ainda completava, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas não devo fazer tudo. Por quê? Porque muita coisa não convém que a gente faça. Paulo de Tarso coloca de tal forma dentro de si o ensinamento do mestre que ele diz, não sou eu mais quem vivo, é Jesus, o Cristo, que vive dentro de mim. E aí nós perguntamos, será que a humanidade nos dias de hoje compreende esse Jesus?
entende esse Jesus, as religiões de um modo geral, ainda têm que aprender, compreender esse mestre. É preciso que a gente faça mais do que fale, que a gente compreenda aquilo que está falando, porque nós temos tantas mensagens que o mestre nos deixou e que continua nos deixando nos dias de hoje. A humanidade, portanto, ainda não compreende o mestre. Ainda não. E vamos lembrar que há 2000 anos atrás, Jesus, quando caminhava ali, pela Galileia, pela Judeia, os homens vinham e seguiam o mestre, porque o mestre atraía as pessoas. Tinha um carisma fantástico, um magnetismo impressionante, mas o mestre percebia que boa parcela da humanidade que o seguia não sabia exatamente por que o seguia. E aí, Jesus deixou uma frase que serve para nós nos dias de hoje. Ele perguntou àquelas pessoas: que buscais? O que vocês estão buscando? Isso se aplica agora, século XXI, a todos nós. Conhecemos a doutrina espírita, precisamos pautar o nosso comportamento, a nossa forma de agir, dentro dos ensinamentos que a doutrina, de uma maneira tão brilhante, deixa para todos nós. Mas se vamos falar da doutrina espírita, será que compreendemos exatamente Jesus? Vamos fazer uma viagem. Vamos voltar 2000 anos atrás, quando o mestre esteve fisicamente conosco. Jesus vinha falar de amor, numa época em que era difícil falar de amor. A humanidade não estava muito afeita a isso. O amor normalmente se restringia ao interior de 4 paredes, a um relacionamento familiar. Jesus vinha falar de fraternidade, Jesus falava de caridade. Jesus, portanto, há 2000 anos atrás, revolucionou o mundo através da sua mensagem de paz. Jesus, ele andava junto com os necessitados. Jesus andava com aqueles doentes, os carentes, as pessoas de má vida. Jesus falava: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Será que Jesus deixou uma parcela de lado? Não, de forma nenhuma. Se perguntarmos depois de 21 séculos, quem aqui, sobretudo do ponto de vista espiritual, é são? Somos. Jesus veio para todos, portanto. Jesus falava para nós sobre a necessidade de evoluirmos, de crescermos. Ele nos deixou aquela frase tão linda: podeis fazer o que faço e ainda mais. Estamos aí, inseridos nessa doutrina que nos traz tantos ensinamentos, que nos chama a responsabilidade. E perguntamos agora, vasculhando o nosso coração, buscando com sinceridade, quando nós viemos para cá, nesse processo reencarnatório, cada um de nós alinhavou o que ia fazer. Será que nós estamos além ou aquém daquilo que nos comprometemos a fazer? Tem alguém além? Não, estamos aquém, todos. Por que estamos aquém? Porque muitas vezes não acreditamos em nós mesmos, não fazemos como deveríamos fazer. Temos conhecimento da letra, do ensinamento, mas a prática deixamos para depois. E aí vamos contar uma história, porque a história marca, né? A historinha. Lá na frente, vocês vão lembrar da historinha. Não vão lembrar de quem contou. Mas se ficar a historinha, está ótimo, né? Diz que um milionário, ele morava numa grande mansão. E nessa grande mansão ele decide fazer uma festa, uma grande festa. E ali comparecem centenas de pessoas. E como todo milionário, né, chamava atenção, aquela coisa toda. E no meio da festa, quando a música corria solta, todo mundo dançando ali, ele decide parar a música. E ao parar a música, todo mundo olhou para ele e ele disse: olha, aqui no meu quintal, daquele lado, eu tenho uma grande piscina. E essa piscina está cheinha de crocodilos terríveis. Eu vou fazer o seguinte: quem pular na piscina e sair vivo, eu dou para ele essa mansão.
O silêncio foi mais ou menos assim. Ele falou: olha, se alguém pular na piscina e sair vivo, eu dou a essa pessoa a mansão e todos os meus carros. Continua assim. E aí ele diz: se alguém pular e sair vivo, eu darei os carros, a mansão e os meus aviões. Alguém na piscina. Era um jovem. E braçadas, lutava, agarrava um crocodilo, segurava o outro, até que finalmente ele sai da piscina. Todo ensanguentado, rasgado, machucado. E aí o rico vai até ele e diz assim: nossa, que coragem, rapaz. Impressionante. Quando você vem tomar posse da mansão? Eu não quero mansão, coisa nenhuma. Imagina, eu tenho lá o meu barraco, moro muito bem, sou feliz lá. E os carros? Quando você vem buscar? Carro? Não quero carro. Tenho lá o meu... Deixa eu perguntar antes. Alguém tem um Fiat 147? Ele falou isso. Eu tenho lá meu Fiat 147 e sou feliz com ele. Não quero o seu carro. Bom, e o avião? Menos ainda, eu tenho medo de altura. Afinal de contas, o que é que você quer? Ele respondeu para o rico: eu quero descobrir quem foi que me empurrou. A vida é assim. Nós sabemos o que precisamos fazer. Nós temos consciência daquilo que precisa ser executado. Entretanto, se não vier ninguém ou algo e nos dê o empurrão, a gente não entra na piscina. A gente não acredita em nós mesmos. E a vida oferece aí os empurrões, né? Ora é a doença, é a dificuldade financeira, o problema de relacionamento, enfim, tudo isso acontece. E a gente, às vezes, não se dá conta. Jesus falou que era o caminho, a verdade e a vida. E não foi compreendido. Jesus não foi compreendido. Após a sua morte, os cristãos, durante 3 séculos, caminharam de uma forma tão bonita, seguindo o ensinamento de Jesus com a pureza que ele deixou. Só que no 4º século, por interferência de Roma, a mensagem do cristianismo vai para dentro do império. Tem um ditado que diz: se o teu inimigo começa a se tornar maior que você, una-se a ele antes que ele te engula. E Roma fez isso, levou para dentro de si o cristianismo. E aí vamos ver que no ano 325, o 4º século, acontece um concílio. Concílio, reunião dos religiosos, que dirigiam a religião da época. Realizam um concílio conhecido como Concílio de Niceia, no ano 325. Niceia é uma cidade da Turquia, na época, Ásia Menor. Hoje essa cidade se chama Iznik. E nesse concílio estava para discutir o que era Jesus, quem era Jesus. Uma corrente afirmava que Jesus era um ser que cresceu, evoluiu, em razão do seu próprio esforço, em vidas sucessivas, que era entendimento da época, sem sombra de dúvida. Outra corrente dizia que Jesus era Deus, era um Deus. Aí surgiu a figura do Deus Pai, Deus Filho, acabou vingando a ideia de que Jesus era um Deus. E aquele Jesus, na época em que esteve fisicamente, aquele Jesus que abraçava o sofredor, abraçava aquele que carregava suas doenças, suas dificuldades. Agora, Jesus estava distante, porque a partir desse instante, Jesus era um Deus, estava nos confins do infinito, e o homem ficou distante do Mestre. O homem não entendia exatamente o que era. A religião acabou machucando o homem, porque não deu a esperança, a alegria, a vida que Jesus dava até então, enquanto no nosso meio. Era preciso, então, que em algum momento se resgatasse a figura de Jesus. Passamos séculos, séculos de trevas, cruzadas, inquisições, até que finalmente chega o momento em que aquele Consolador prometido por Jesus estava para aparecer. Consolador prometido por Jesus, nada mais, nada menos do que a nossa própria doutrina. E aí a nossa gratidão
a Kardec, no dia de hoje. Através dele que ela se manifestou, se tornou real para nós, para que nós pudéssemos compreender essa mensagem tão bonita. Até então, o homem imaginava Jesus pregado na cruz. As religiões fizeram isso durante séculos. Olhando para as religiões, para os templos, via-se lá na parede aquele Jesus crucificado, morto, cabeça baixa, vencido, derrotado. E aí a doutrina espírita vem e, ao vir, nos mostra que aquele Jesus não vale. Jesus é diferente. Jesus é vida, não é morte. Jesus é alegria, não é tristeza. Jesus é vitória. Jesus é o companheiro que está do nosso lado. Essa é a doutrina nos mostrando, para que a gente pare e pense, raciocine, busque esse Jesus. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender, Jesus é o caminho? Como? Aquela figura, aquele rosto? Não. Jesus é o caminho na mensagem que ele me deixou. Porque aí eu traço a minha caminhada em cima das suas orientações, para que eu possa ter um grande tesouro no meu coração. Esse é o objetivo. E ele falou do tesouro. Junte os tesouros do céu. Aquele que a ferrugem não consome, a traça não corrói, o ladrão não rouba. É esse o tesouro que precisamos juntar. E aí nós vamos ver um Jesus diferente no nosso meio. Nós que passamos pelas dificuldades, pelas dores, pelos problemas, ora é a partida de alguém, um problema de relacionamento, uma tristeza, seja o que for. De repente nós temos esse Jesus recuperado. Mas é um Jesus agora muito mais vivo, muito mais presente, muito mais amor. Quando nós temos a dificuldade, quando choramos em razão da nossa dor, olha que maravilha. Estamos sentados com as nossas dificuldades. E Jesus, que é tão grande, tão bonito, exatamente por ser tão grande, esse Jesus se faz tão pequeno e se senta do nosso lado. E ao sentar-se do nosso lado, nós podemos reclinar a cabeça sobre o seu ombro, falar das nossas dificuldades, das nossas incertezas, das nossas dores, e ele vai nos afagar os cabelos e dizer, irmão, estamos juntos, estamos seguindo. Esse é o Jesus verdadeiro, não aquele pregado na parede com aspecto de sofredor. É isso que Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, disse. Olha a profundidade dessa frase. A humanidade precisa aprender a descrucificar. Olha como é profundo. Precisamos descrucificar esse Jesus, para que ele tenha os braços abertos, para nos abraçar, nos socorrer, sair daquele local, nos acompanhar para onde precisamos. Esse Jesus é vida, esse Jesus é atual, esse Jesus é presente. Portanto, precisamos pensar muito nesse Jesus que se apresenta através dessa doutrina abençoada. A grande terceira revelação que vem da parte de Deus. E aí Jesus fala, novamente, faça isso e viverás, como ele falava há 2000 anos. Quando alguém se aproximava dele, ele falava, olha meu irmão, faça isso, ele passava a orientação, faça isso e viverás. Mas a pessoa estava viva, conversava com Jesus, sorria, até abraçava. Entretanto, ela não tinha a verdadeira vida, que é a vida da alma, da compreensão, da sensibilidade, do carinho, da fraternidade, do perdão. E aí, com esse Jesus, nós começamos a entender a necessidade de viver de uma forma muito diferente. Porque Jesus é atual. Jesus é do século 21. Esse Jesus precisa estar em casa. Esse Jesus precisa estar no ambiente de trabalho. Ele precisa estar na rua, no nosso relacionamento. E aí essa doutrina que vai juntando essas informações todas, para que a gente possa colocar dentro do nosso coração e passarmos a ter
um comportamento ético, cada vez mais bonito, cada vez mais completo. Esse é o objetivo da doutrina. Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos, a mensagem dele, a filosofia dele, sem sombra de dúvida, era uma filosofia religiosa, mas não era uma religião. A religião é criada pelo homem, mas a mensagem dele era religiosa. Religiosa em que sentido? No sentido de religar. Mas religar quem com quem? Primeiramente, religar eu comigo mesmo. Por quê? Porque tantos caminham pela terra e não se conhecem. Nunca se perguntaram quem são, por que estão aqui, o que estão fazendo, para onde irão. Mas Jesus, nessa filosofia religiosa, ele nos dá a oportunidade de descobrirmos quem somos. Grande parcela da humanidade não sabe disso. Por quê? Porque grande parcela da humanidade perdeu o endereço de si mesmo. Não se compreende, não se conhece. Quando eu religo comigo mesmo, eu estou apto a me religar com os irmãos. E quando me religo com os irmãos, através do meu comportamento, daquilo que eu faço, eu me religuei automaticamente a Deus. Mas quando falamos isso, essa mensagem que Jesus deixou há 2000 anos atrás, que uma parcela grandiosa da humanidade não entendeu, não buscou, não se interessou efetivamente em conhecer, nós vamos ver que é necessário que cada um de nós pare. Porque nós temos a referência, nós temos a informação, mas às vezes não paramos e nós seguimos pela vida de uma maneira cega, muitas vezes cega. Nós dizemos, não, eu tenho a doutrina, eu conheço a doutrina, mas será que eu paro para avaliar o que eu preciso mudar em mim? Nós temos necessidade de mudança a cada novo dia, a cada novo instante. E, às vezes, nós ficamos mais envolvidos na rotina espírita do que na doutrina espírita. Falo por mim. Às vezes, não nos colocamos a fundo dentro da doutrina. Não colocamos em nós a necessidade de vasculharmos o nosso coração continuamente, em cada episódio, para ver o que é que está bom e o que precisa ser mudado. O que eu sei e o que eu ainda não sei. O que eu preciso buscar. E, de repente, nós, espíritas, nessa caminhada, estamos, às vezes, muito mais ligados à rotina espírita do que à doutrina espírita. A Paula brincou agora há pouco que ia parar, né, Paula? Ia parar. Muitos de nós, óbvio que foi brincadeira, né? Foi na brincadeira. Mas muitos de nós, que às vezes temos um tempo dentro da doutrina e que tantas e tantas vezes nós falamos, olha, a seara é tão grande e os trabalhadores são tão poucos. E de repente eu falo, eu acho que eu vou me aposentar. Eu acho que eu vou parar. Estou cansado. Vou deixar espaço para os mais jovens. Mas interessante, eu falei que a seara é enorme, os trabalhadores são poucos, e eu estou a fim mais de me aposentar. E aí a gente pergunta, né? É melhor se aposentar pela federação ou pela USE? Não sei. Se aposentar, espírita aposentado? Não, só aposenta na hora que deixou esse corpo e foi para o outro lado. Já viram espíritas? Eu falo por mim, né? Nós chegamos numa casa espírita porque queremos fazer o bem. Quero fazer o bem. Que alegria, vou trabalhar, assumo uma posição dentro de um trabalho, estou ali. Mas os espíritos ensinaram, né? Foi perguntado, basta não fazer o mal? E o que eles disseram? É necessário fazer o bem. Mas aí dá para complementar essa resposta. Está faltando coisa. E aí alguém vai dizer assim, um pouquinho mais preso à doutrina. Você está fugindo da pureza doutrinária. Mas deixa eu falar então, né? Basta não fazer o mal? Não. É preciso fazer o bem.
com benevolência. Olha como isso é profundo. No morro, o traficante percebe ali, ele se utiliza das pessoas que estão no morro como proteção para ele, traficante. E de repente tem uma mulher com a criança doente. O traficante pega o dinheiro, entrega na mão daquela senhora, para que ela possa ir na farmácia comprar o remédio. Ele fez um bem? Fez. Para ela, para a mulher, para a criança. E para ele? Não. Porque fazer um bem que satisfaça as duas pontas, o que dá e o que recebe, é necessário que se faça o bem com benevolência. É fazer o bem com alegria de fazer o bem. E às vezes estamos, já que falamos do espírita, né? Me coloco no meio, por isso que eu falo. Estou colocando em primeiro lugar. Às vezes estamos na casa espírita. Ah, mas o trabalho é das 8 às 9. Eu chego 1 minuto para as 8. Por quê? Mas o pessoal pediu para ler, chegar mais cedo, discutir. Não, eu chego 1 para as 8. E saio 9. Ah, mas precisa ficar... Não, saio às 9. Veio para fazer o bem. Mas ainda não compreendeu, não está fazendo um bem exatamente para si. Ainda está muito engessado. Vamos ver. Trabalho, por exemplo, num atendimento fraterno. Estou lá. Opa, 5 para as 9, não veio ninguém. 2 para 9, já está na hora de ir embora. Hoje tem um jogo de futebol. Olha, tem a novela, o capítulo é fantástico. 2 para as 9. Aí chega o recepcionista e diz, olha, chegou um irmão aqui, ele está tão sofrido, desesperado, ele precisa de um abraço, de um carinho, de uma orientação. 2 para as 9? Não, fala para vir amanhã. Será que não fazemos? Às vezes numa reunião, nós estamos, acontece com alguns, né? Óbvio que a maioria, a grande maioria faz com muito amor, com muito carinho, com muita seriedade. Mas tem aquele, por exemplo, que está ou numa reunião, ou está numa palestra, o relógio está aqui e ele está sentado. O braço faz assim, tum. E a cabeça faz assim, tum, para ninguém perceber. E aí ele olha com o rabo dos olhos, 5 para as 9. Meu Deus, ele vai passar da hora. Às vezes a mensagem é tão boa, mas ele não está ligado na mensagem, ele está ligado no relógio. Daqui a pouco o braço dá aquele tique nervoso, a cabeça baixa, meu Deus, 2 minutos para as 9, ele vai passar da hora. E até que ele olha, 9 horas, eu falei. Não aproveitou nada, né? Não aproveitou porque não se dedicou àquilo, não colocou o coração naquele trabalho. Então é preciso, sim, que a gente pense de uma forma diferente. Porque às vezes nós temos sim a informação, a doutrina é tão rica nisso, tão rica, mas às vezes a gente passa de uma forma tão... palavra leviana talvez não agride. Às vezes a gente passa de uma forma um pouquinho leviana, né? Não prestamos atenção na mensagem. Não nos empenhamos em nos modificar. E parece que está tudo bem. Por quê? Porque a gente não para, não se avalia, não se olha, não procura perceber como é que as coisas estão em razão do meu comportamento. Jesus disse, exemplo, é preciso que a humanidade se reconcilie com o seu inimigo. Reconciliar-se com o inimigo enquanto estás a caminho. Recordam dessa frase? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Inimigo. Temos inimigos? Temos inimigos? Nem você, Paula? Nem você? A Paula quase criou um inimigo. E esse cara sou eu. Eu fazia o livro, porque ela fala muito de mulher, quando interessa. Porque quando eu falava assim, eu escrevia no livro, porque Jesus disse, o homem ainda está endurecido. E eu fazia um capítulo e mandava para ela.
Ela foi a minha revisora dos 2 livros. Sou muito grato a Paula por isso também. E aí, eu mandava o capítulo para ela. E lá estava escrito, e Jesus diz que o homem ainda é endurecido. Ela ficava quieta. Na página seguinte, porque Jesus falou que o homem vai alcançar os céus. E aí vinha a resposta. E a mulher? Falei, Paula, não. Não, e a mulher? Falei, Paula, é geral. Homem é geral. Até que nós fizemos um pacto e nós mudamos homem e mulher para criatura humana. Naquela época, quando eu comecei a passar os livros para Paula, os meus cabelos eram pretos. E agora, criatura humana. Né? Está tão branco que as mulheres fazem... Como que elas fazem? Luzes. Eu faço trevas. Faço trevas aqui atrás. Né? Então, perguntei, temos inimigos? Não temos. Meu Deus. A palestra ia ser seguida na esperança de que vocês dissessem que tem inimigos. E vocês não têm, nem a Paula tem. Aí a coisa complicou, né? E eu vou ser obrigado a pedir ajuda a alguém. Por quê? Tem um universitário aqui? Vou pedir ajuda ao universitário. Por quê? Porque eu fiz a sequência da palestra na esperança de que vocês dissessem, sim, temos inimigos, mas ninguém tem. E eu acho que eu vou ter que pedir ajuda. Vocês permitem que eu faça uma ligação? É rapidinho, tá? Alô? Alô? Oi, tudo bem? Olha, sou eu aqui, viu? É que eu estou fazendo uma palestra aqui e eu falei aquilo que Jesus disse. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E o pessoal aqui não tem inimigo. Nem a Paula tem, ninguém. E agora, o que eu faço? Não. Não é no nosso lar que eu estou fazendo a palestra, não. É 3 de outubro, planeta Terra. Eu estou 67 anos. E eu estou encarnado. Quer dizer, estou ainda encarnado. O que eu faço? Ah, tá. Eu vou falar assim, hein? Tá bom. Ele disse assim, reconcilia-te com as tuas grandes inimizades enquanto estás a caminho. Grandes inimizades. Nem você, Paulo. Chefe, está complicado. Eu estou olhando aqui, o pessoal é muito bom. O pessoal é bom demais. O pessoal aqui tudo perfeito, ninguém tem nem inimizades. Está ruim. Não, está ruim não, está bom. Porque eles estão observando tudo que Jesus falou. Tá. Posso falar assim? Ei, aí o bicho vai pegar. Tá. Pede para levantar o braço também? Tá, espera um pouquinho só, aguenta um pouco aí. Ele falou para levantar o braço, tá? Mas para eu dizer assim, então vamos levantar o braço, vamos ser sinceros, vamos levantar esse braço. Ele falou, pode falar assim. E Jesus disse, reconcilia-te com o teu parente difícil. Chefe, a coisa tá braba aqui. Tem uma loirinha ali no fundo, ela levantou os 2 braços e pediu para a filha levantar os delas também. A Paula levantou os 2 pés, e ainda pediu para minha esposa emprestar as mãos. A coisa tá braba. Mas depois a gente conversa, tá? Parente difícil. Que decepção. Parente difícil. Eu recordo uma vez, fazendo palestra,
que eu, de repente, fiz essa mesma pergunta. Tem parente difícil? Só que eu tenho um péssimo hábito. Aqui não, porque ainda tenho palco. Mas quando está no mesmo nível, eu tenho um péssimo hábito. Eu fico em cima. Eu colo. Quase que sento no colo, né? E a minha esposa fala assim, não fique tão perto, afasta. Eu tenho que arranjar uma desculpa. E eu falo, não, é porque eu quero transmitir a palavra e a água fluidificada ao mesmo tempo. Mas aí, uma vez em cima, assim, de uma senhora, como ela está aqui, eu fiz a pergunta, vocês têm parente difícil? Ela que estava sentadinha assim, perdão, ela levantou a cabeça e falou, vixe! Mas falou com uma alegria, com um entusiasmo, que eu falei, minha senhora, isso não é bom. Temos que reparar isso, consertar isso. Parente difícil. Por que temos ainda o parente difícil? Porque nós ainda decidimos não compreender o parente difícil. Não decidimos entender a dificuldade dele, a pequenez, as deficiências que ele carrega consigo. E aí nós ficamos atravessados com aquele parente difícil, né? E é bom isso. É o que Jesus espera de cada um de nós. Otávio, posso voltar amanhã? Posso fazer uma palestra amanhã? Posso voltar amanhã? Não precisa se animar tanto. Eu vou pedir para vocês não virem. No lugar de vocês, mande o parente difícil. E amanhã, nessa hora, os parentes difíceis de vocês, todos sentadinhos aqui, eu vou ficar olhando e vou falar, nossa, que pessoal bom. Que olhar sereno, que amor de pessoas. E aí eu falo para eles, pergunto, vocês têm... Não, vamos começar por inimigo. Vocês têm inimigos? Não. Aquela alma pura, sabe, gostosa. Não, não temos. Agora eu já sei o caminho, né? Ele já me falou aqui. Pergunte agora, inimizades, vocês têm? Eles vão dizer, não, não temos. Aí eu falo, e parente difícil? Vixe! E eu vou perguntar, quem é o parente difícil de vocês? Sabe o que eles vão dizer? O parente difícil meu é aquele que veio aqui ontem. Vocês são parente difícil deles. Não é só eles parentes difíceis de vocês, né? Só que não nos aproximamos. E a doutrina fala em amar o próximo como a si mesmo. A gente não está se amando, não está se compreendendo. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Se eu não me amo, não me compreendo, como que eu vou amar e compreender o outro? Como vou perdoar o outro? É difícil. Tantas coisas que ainda acontecem. Temos inimigos ou não temos? Olha só. Daí a necessidade de raciocinarmos sobre a doutrina. Não deixarmos essa doutrina estagnada em nós. Ah, eu já li o Livro dos Espíritos há 30 anos atrás. Pronto, já sei tudo. Não sabe. Divaldo, quando Joana falava para ele, leia o Livro dos Espíritos, ele lia, voltava para ela, ela falava, leia de novo. Pronto, ele lia, vinha todo satisfeito por Divaldo. Divaldo, Joana, está aqui, eu li. Ótimo, Divaldo. Leia de novo. E nós? Talvez tenhamos lido uma única vez e achamos que conhecemos tudo. Não raciocinamos sobre as coisas que acontecem conosco e que podem, sim, contaminar a doutrina. Porque contaminam a nós, contamina a doutrina. Uma coisa que no passado existia, entre os espíritas também, existia no passado, melindres. Acabou. O chefe falou que acabou.
No meio espírita não existe milindre. Não existe ressentimentos. Mas nós queremos entender Jesus. Não dá. É preciso que a gente pare. Pare sim, é preciso. O mundo de regeneração está aí, às portas. Mas ele não vem como por encanto. Uma varinha mágica chacoalhando. Que beleza, estamos agora no mundo de regeneração. Tem meu crachá aí para eu poder entrar? Não, o mundo de regeneração é fruto do trabalho de cada um. Se nós não trabalharmos, olha que Kardec disse, hein? Reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más. Ele não falou, reconhece-se o espírita pelo esforço que fez. É diferente. Que faz. Por quê? Porque nós carregamos ainda tantas más tendências. E aí nos esforçamos. Cada um responde para si. Estamos nos esforçando para vencer essas más tendências. E aí nós falamos do caso do milindre, né? Tantas coisas que acontecem no nosso meio e que se nós não nos conscientizarmos que isso precisa acabar, podemos colocar até em risco a doutrina. Colocar em risco esse mundo de regeneração que depende de nós. Nós é que fazemos esse mundo acontecer. Quando dizemos, por exemplo, não tenho inimigo, olha como temos. E não paramos para pensar. De repente eu penso, Jesus me disse, fora da caridade não há salvação. Ah, mas é a doutrina que disse. É Jesus, portanto, quem disse, né? Jesus é a doutrina, é a sequência. A doutrina é o cristianismo redivivo, buscado lá no primeiro, segundo século da mensagem de Jesus. E aí, fora da caridade não há salvação. E eu falo para mim, aí eu vou ser caridoso. Vou fazer uma força enorme para fazer a caridade. De repente vem o egoísmo sorrateiramente. Bate no meu coração e diz, caridade? Você vai fazer caridade? Você vai dar daquilo que é teu em favor do outro? De um outro que você sequer conhece? Você é bobo. E de repente eu faço da caridade um inimigo. Vai embora, caridade. Não quero te ver. Jesus falou da humildade. Precisamos ser humildes. E eu quero ser humilde. Estou entusiasmado. Mas de repente vem o orgulho, bate lá dentro e fala, olha, cuidado aí com a humildade, viu? Porque nessa terra, aquele que é humilde é pisado pelos outros. Aquele que é humilde fica para trás. E de repente eu faço da humildade um inimigo. O desapego. Desapegue-se dos bens da terra. Ah, mas eu quero me desapegar, mas vem o apego e fala mais alto. Você trabalhou tanto para conquistar isso. Você agora vai deixar de lado? Vai se desapegar? Não, agarre, isso é seu. E de repente, o desapego se torna um inimigo dentro de nós. Só que nós não temos consciência disso. Por quê? Porque não analisamos, não buscamos em nós a explicação daquilo que acontece. E aí nós vamos relembrar aquela frase que nós dissemos no começo, quando as pessoas seguiam Jesus mais movidas pelo entusiasmo, pelo magnetismo. E Jesus falava, ou perguntava, que buscais? Isso se aplica a nós. Que buscamos nesse instante? Será que estamos buscando um entendimento mais completo, mais bonito, mais puro, mais útil, mais ligado ao Mestre? Ah, e nos vários segmentos religiosos, e colocamos também, às vezes na doutrina, isso também, não estamos imunes. Se perguntarmos a alguém, o que é que você está buscando? Se ele for sincero, talvez ele vai dizer, eu estou buscando a projeção. Eu estou buscando me completar financeiramente. Pode acontecer. Então, respondemos para nós mesmos. Isso que é o importante. Cada um buscando no seu interior como que é o seu caminho. Responda para você mesmo. Que buscais? É útil? É bom?
Nós buscamos a vida verdadeira, porque Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho nos ensinamentos que ele nos deixa e que continua nos deixando. Quando eu coloco dentro de mim, eu descobri esse caminho tão lindo. E ao descobrir esse caminho, eu construo uma verdade. A verdade é minha, não é sua. Não é sua, é minha, eu construí. Pode ser muito parecida com a sua, mas a verdade é minha, porque eu construí a partir do caminho que eu trilhei em cima dos ensinamentos do mestre. E aí, eu descobri o caminho, construí a verdade. E agora? Agora eu tenho a vida. Mas que vida? É a vida verdadeira, aquela que Jesus pregou. Muita gente, tem um ditado que diz, muita gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Viveu de uma forma tão estranha, tão leviana, sem interesses nenhum, melhores para a alma. E aí precisamos buscar esse entendimento para que possamos compreender que o melhor caminho é o caminho da alma. Precisaria passar um filminho? Passa, Paula. Ela ainda não está aposentada, não. Ela se prontificou a trabalhar. Vamos prestar atenção nesse filminho. Nós vamos ver, vamos analisar o comportamento desse personagem. Talvez já tenham visto isso, circulou pelo Zap Zap, né? Então muita gente deve ter visto, e nós vamos ver como que é a conduta. Um missionário. O missionário é aquele que trabalha e nem se dá conta do bem que fez. Porque o missionário não volta os olhos para trás para ver o bem que ele deixou para trás. O missionário faz por amor ao bem. O missionário é aquele que compreendeu que não é só não fazer o mal, é necessário fazer o bem com benevolência. Pode ser?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก
ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Viram a cara de esforço que ele fazia para fazer o bem? Que esforço, né? Se perguntasse a esse jovem, por que você fez isso? Vamos lembrar a corrida do espanhol e do queniano. Por que você fez isso? Vamos perguntar a esse jovem chinês. Ele não vai entender. Por que você fez isso? Ele não vai entender. Por quê? Porque ele fez aquilo que o coração pedia. Ele fez apoiado numa bagagem que estava dentro de si, que ele conquistou através do amor, através da amizade, da boa leitura, da fraternidade, da camaradagem, do abraço, do sorriso, tudo isso. E aí, ele fez. Por que fez? Porque fez. Era aquilo que ele sabia fazer. E aí, nós vamos parar, para encerrar. Pensar em nós. A necessidade que temos de modificar coisas que ainda não estão bem feitas. Falamos do melindre, falamos como brincadeira, mas ele existe. Ainda está no nosso meio. Do ciúme, ainda existe, está no nosso meio. Da preguiça, ainda existe, está no nosso meio. Hoje choveu, eu não vou no centro. Alguém me substitui. Mas não esqueça de avisar o espírito para não vir, porque você não veio, né? Precisa combinar com o espírito também. Então, carregamos ainda isso. É necessário que paremos sim, sejamos corretos, dedicados, responsáveis, amorosos, para fazer as coisas como devem ser feitas. E entender que, a cada novo instante na nossa vida, eu preciso fazer o meu balanço. O que é que não está bom? O que eu preciso mudar? Vamos imaginar então, para encerrar, uma situação. Hoje, estamos aqui. Faz de conta que nós estamos a alguns segundos do desencarne. Todos nós vamos desencarnar. Um dia. Todo mundo já sabe, né? Vamos desencarnar um dia. Mas nós estamos aqui a alguns segundos do desencarne. Estamos muito próximos. Que bom seria se nesse momento em que estamos tão encostados da partida, alguém chegasse e perguntasse para nós: por que você levou essa vida? Por que você fez isso? E a gente ter a capacidade de dizer: não te entendi. Por que você levou a vida desse jeito? Por que você fez isso? Não estou te entendendo. Porque o mundo inteiro vive para juntar as coisas. O mundo inteiro vive para ter poder, dominar o outro. Vive em razão do dinheiro, dos prazeres. E a tua vida foi diferente. Que bom seria se nós disséssemos, nesse momento da partida: ah, meu irmão, eu só sabia fazer isso. Não sabia fazer outra coisa. E ainda podemos dizer: olha que bom, na hora de partir, estou alguns segundos para ir, quando eu chegar do outro lado, estiver frente a frente, com o meu Pai da Terra, que já partiu, mas com o Pai do Céu, que está ali, eu falar: ai, se eu fizesse diferente, como é que eu olharia nos olhos dele? Precisamos mudar. Já. Sim. Fazer o melhor. Já estamos fazendo, sim. Sem sombra de dúvida. Mas há muito mais a ser feito. Há muito mais a ser corrigido. Porque um dia estaremos olhando para os olhos do nosso Pai. Parabéns, 3 de outubro. 67 anos de uma caminhada tão linda que não vai terminar nunca mais.
Parabéns aos trabalhadores, aos frequentadores. Nossa gratidão a ele, Kardec, por tudo que ele nos deixou. Que nesse dia mostremos a ele toda a nossa gratidão por tudo tão belo que ele nos fez para que pudéssemos atravessar. E, se me permitirem, só uma ligação. Obrigado, chefe. Obrigado. Obrigado. Agradecemos a Adilson Ferreira por essas reflexões, por essas palavras. Foi brilhante, foi emocionante, foi divertido, foi tudo isso ao mesmo tempo. Obrigado e parabéns. Quero passar a palavra agora ao nosso presidente, o Otávio Viotto. Em primeiro lugar, agradecer, né, a presença de todo mundo e dizer o quanto eu estou feliz por estar aqui. Desde domingo, no sábado, na verdade, abertura, perdão, e no domingo com a palestra da dona Heloísa Pires, e hoje a gente começa a ver, eu comentei com a dona Heloísa Pires, ouvindo ela falar, eu não a conheço, é lógico, eu já ouvi algumas palestras, mas a impressão que passa é a simplicidade da pessoa, a dona Neide acho que pode falar, e eu disse para ela que, ouvindo ela falar, da impressão que ser espírita é muito fácil. Né? Ela passa isso para a gente. Ela passa essa simplicidade que eu acho que é o espiritismo. E aí você vem agora e mostra o quanto é complexo também. Porque nós temos que lutar para nos libertar dessas imperfeições. E 67 anos de uma casa como essa, eu estou aqui há pelo menos 20, acho que é 20, né, dona Neide? Eu não lembro mais. Mas a gente faz parte da história. E eu já estava pensando o que é a 3 de outubro, né? Se nós imaginarmos, vamos falar, vou para 3 de outubro, é este prédio, né, tudo grande, bonito, mas se as pessoas não vierem, se nós não estivermos aqui reunidos, será um prédio vazio, que depois vai virar um prédio maior, porque provavelmente alguma incorporadora vai comprar. E se nós não tivermos o prédio, mas nós estivermos reunidos, nós somos a 3 de outubro ainda. Então, a simplicidade é isso, é trazer para dentro da casa esta simplicidade e esta união. Nós somos irmãos, nós temos nossos defeitos. Talvez eu tenha até mais, né? E nós temos que lutar juntos. Eu vou aprender com os erros dos outros, né? E vocês aprenderão com outros, e assim vai. Então essa é a simplicidade da casa espírita, que eu acho que isso é o que conta. É estar reunidos como amigos. Então nós aqui, a diretoria que nós assumimos agora em fevereiro, nós assumimos uma responsabilidade muito grande de continuar o trabalho que veio nesses 67 anos, né? Dona Neide, o Ricardo, eles fazem parte desta história e trouxeram a casa até aqui, da forma que ela é, no tamanho que ela é, na importância que ela é. Então nós assumimos essa responsabilidade de continuar. E nós assumimos o compromisso de continuar da forma que está. Lógico, nós temos que aprimorar em certas coisas, as coisas mudam, e nós temos que acompanhar isso. E é esse o compromisso que nós, a diretoria, assumimos, isso em fevereiro. E só para encerrar, que é lógico que vai ter bolo depois, eu quero narrar aqui a minha felicidade, porque talvez, com certeza vocês não veem, mas nós que conhecemos os bastidores da casa, aqui sentado a gente começa a perceber. Nós temos o presidente e 8 diretores. E você começa a perceber, você sentado aqui representando a casa,
e os diretores lá no fundo correndo, um para pegar o bolo, que vocês viram que a Isilda saiu mais cedo para pegar o bolo, porque tem que preparar, tem que tirar o refrigerante, a Simone correndo, porque tem lá o autógrafo, o Antônio Celestino, que deve ser um parente difícil, né? O Antônio Celestino correndo, porque o sistema da livraria está sendo mudado e ele está trabalhando nisso. O Zé Carlos lá incansável na lanchonete. E a equipe, o trabalho em equipe. E essa simplicidade que cada um sabe a importância que tem. A Tina na limpeza e o Augustinho também aqui, que dá nossas orientações jurídicas, sem contar a Simone, que é a nossa secretária, que pega no nosso pé quando a gente demora um pouquinho na reunião. Mas a importância do trabalho, não tem como trabalhar sozinho. Então não tem como a 3 de outubro não ter as pessoas. Então a 3 de outubro somos nós, não é o prédio, somos nós. Então peço a Deus que me dê força em nossa equipe, e todos nós, que nós fazemos parte desta família, vocês também, que nos deem essa força, que Deus possa nos abençoar e nos dar essa força para continuar esse trabalho. Provavelmente nós vamos errar em algumas coisas. Me permitam até errar às vezes, né? Eu não gostaria de ser perfeito. Nós vamos errar, mas não será um erro consciente. Tem uma palavra, na época que eu trabalhava na indústria, na área da qualidade, ele diz que quando você comete um erro inconsciente, né? Um erro não premeditado, você errou porque você não sabia. Considere isso como um custo de treinamento e não erre mais. Então, nós erraremos, aprenderemos com o erro e continuaremos em frente. Não dá para prometer aqui que nós não erraremos. Não tem como fazer isso. Mas tenham certeza que eu falo em nome da diretoria, dos diretores todos. Nós faremos o máximo, do jeito que estamos fazendo, para que essa casa não acabe, como você comentou. E não acabará, com certeza. Porque Deus sabe e Deus nos abençoa sempre. Muito obrigado. Quero pedir para o senhor Ricardo fazer a prece final por nós e em seguida eu faço as considerações finais. Então vamos aproveitar esses momentos que estamos aqui reunidos para agradecer a presença de Jesus no nosso planeta. Não teve livro escrito, Jesus não teve livro escrito. Mas deixou a sua mensagem através dos séculos e que ainda cintila no coração dos nossos irmãos. Vamos agradecendo o trabalho de todos esses espíritos valorosos, ombreiros de Jesus, que foram sacrificados na Roma, que morreram para dar testemunho. Vamos agradecer o trabalho de Allan Kardec, que trouxe o verdadeiro cristianismo numa nova linguagem, trazendo-nos a necessidade do raciocínio, não da fé cega, mas da fé raciocinada. Vamos agradecer a dona Anita Brisa, dona Helena, seu Geraldo, Geraldão, seu Sotir, seu Ricardo Galucci, por demonstrarem com o seu trabalho que é possível sermos felizes na nossa caminhada. Não precisamos chegar lá, na hora da morte, e rezar e dizer agora vou com Deus, vou ser feliz. Não, nós podemos ser felizes agora. Desde que nós nos apeguemos a Jesus Cristo, lembrando de todos aqueles nossos irmãos que precisam de um pão, que precisam de um teto para morar, que precisam de um remédio.
Senhor da vida, nosso Criador, perdoa-nos por não sermos ainda o que deveríamos ser, mas estamos nos capacitando para nos enfrentarmos a nós mesmos, retirando de nós o orgulho, a vaidade e sermos prolíferos no amor. Que nós possamos celebrar esta data com a festa do nosso coração, de agradecimento e de paz. A paz que Jesus nos diz quando entrava na casa das pessoas: venho em paz, e a paz vos deixo, agora e sempre, que assim seja.